Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre teologias queer. Meu convidado é André Muskov. Ele é teólogo, é professor no programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. André, uma alegria, um prazer recebê-lo aqui no Religare. Olá, Flávio, tudo bem? Muito feliz de estar participando aqui do programa. Que bom. E você quer acompanhar o programa de qualquer lugar, em qualquer momento? Você quer compartilhar as nossas entrevistas com outras pessoas? Então não deixe de procurar no YouTube ou no Spotify pelo Religare, Conhecimento e Religião. Curta, compartilhe, acompanhe o nosso programa nas redes sociais. André, esse tema das teologias queer se identifica com a sua vida, né? Já na sua tese, há mais de 10 anos, né, você falava disso, né? O que é, né, o que foi a sua aproximação, como foi a sua aproximação desse tema? Então, o próprio tema teologias queer ainda não é muito conhecido, embora a gente já tenha aí uma trajetória nessa discussão, né? O caminho, ele começa muito antes do doutorado, né? Quando eu fiz a graduação, o bacharelado em teologia, eu comecei a fazer a discussão. Na época a gente falava muito mais sobre teologias gays, né? Teologias gays, teologias lésbicas, no campo com as teologias feministas, enfim. E não tinha ainda essa proximidade ou essa mesmo acesso a essa discussão mais tanto dos estudos queer desenvolvidos, né, no campo mais, enfim, várias áreas, filosofia, antropologia, sociologia, e muito menos essa discussão no campo da própria teologia ou na discussão sobre religião, né? Então eu fui meio que descobrindo tanto a produção no campo dos estudos queer, e a gente falava na época ainda em teoria queer, né? Como se fosse possível, né, abarcar toda a discussão queer ou qualquer discussão em uma única e grande teoria. Então hoje a gente fala muito mais em estudos queer, que inclusive é muito mais pertinente com relação à proposta do que se quer discutir no campo queer, que eu não sei se é bom talvez falar, mas é um termo do inglês e tem uma história muito específica, esse termo, que era associado em determinado momento com a questão da homossexualidade ou com questões de gênero, né, fora de uma determinada norma, de um determinado padrão, e que foi, na verdade, apropriado tanto pelos movimentos sociais nessa área e depois também no campo da reflexão teórica para discutir questões relacionadas a sexo, gênero e sexualidade. E aí, na verdade, entrando nessa discussão que no início a gente fazia muito mais sobre homossexualidade, né? Depois, e relacionando homossexualidade e religião, depois mais uma reflexão própria naquilo que a gente chama de uma teologia gay, a partir da experiência, nesse caso especificamente de homens gays, e esse já foi meu tema tanto no trabalho de conclusão da graduação quanto do mestrado, né, na graduação, que depois foi publicado o livro Uma Brecha no Armário, Propostas para uma Teologia Gay, e no mestrado, onde eu estudei especificamente a questão da ordenação de homossexuais ao ministério na igreja, o livro chama Talar Rosa. Essa formação em teologia toda foi feita na Faculdade Zeste. Isso, os meus títulos, a minha formação é de graduação, mestrado e doutorado, foi na Faculdade Zeste, mas foi muito importante nesse período, eu realizei 2 intercâmbios de estudos, um na graduação e um na pós-graduação, que foi, de fato, onde eu tive mais acesso a uma bibliografia mais especializada e a discussões, efetivamente, num campo mais organizado das teologias gays e lésbicas, e depois também me aproximando da discussão da teologia queer, das teologias queer e dos estudos queer, né? Essas duas coisas caminham muito junto, num sentido também de uma perspectiva mais pós-identitária, onde a gente pensa, né, a questão das identidades de uma maneira muito mais complexa
do que simplesmente uma divisão binária de gênero entre homens e mulheres, homossexuais e heterossexuais, mas inclusive como essas questões se relacionam com classe, etnia, raça e com outros marcadores, né? Ô, Então, André, acho que nessa questão, nesse caminho seu, né, como é que foi esse percurso, né, da teologia sistemática, né, profundamente eurocêntrica, mas passando pela teologia da libertação latino-americana às teologias queer? Então, eu sou de tradição luterana e, né, pela minha própria formação e pela minha própria origem, e eu acho que esse elemento da tradição luterana na teologia foi uma das coisas que me marcou e me marca até hoje, né? Não numa teologia luterana ortodoxa, mas justamente numa leitura da própria teologia luterana que, na minha opinião, é bastante queer e é bastante aberta, né, a essa maleabilidade que justamente os estudos queer e as teologias queer propõem. No campo, eu optei, né, na minha caminhada justamente pela área da teologia sistemática, que em geral, se fala sobre essa área como a área mais dura da teologia, né? Mas justamente como um desafio de romper com esse tipo de reflexão e mostrar que mesmo no campo da teologia sistemática ou dessa reflexão mais teórica, né, no campo da teologia ou no campo da religião, e aí isso também é profundamente devedor, tanto da teologia da libertação, da teologia feminista, dos estudos feministas, né? Que é possível, e não só possível, é necessário você criar, né? E produzir teologias que, se estão em diálogo com as experiências de vida dos sujeitos, das pessoas, e essa é uma proposta fundamental da teologia da libertação, eu diria da própria teologia luterana, e fundamentalmente das teologias e dos estudos feministas, não pode ser justamente uma teologia e um discurso religioso que seja dogmático, fundamentalista, que seja rígido, porque a experiência de vida das pessoas não é assim, né? Então, se Isso. você faz uma reflexão que dialoga e parte da experiência das pessoas, que é uma chave fundamental, né, tanto nos estudos acadêmicos em geral, mas nas teologias da libertação, teologias feministas, então, a sua teologia ou a sua reflexão teológica necessariamente precisa ser diversa e maleável, assim como é a vida das pessoas. Você começava a falar da sua trajetória, né? Quando falou da graduação, do mestrado, a gente falou agora desse caminho da teologia sistemática, das teologias queer. Sua tese de doutorado, né? Eu me lembro que foi quando eu ouvi falar em André Musco, né? Com o título Viadagens Teológicas, né? Eu quis saber, né? Quem é esse colega na área, né, que está propondo essa discussão. Qual que é o marco da sua tese, André? Então, eu acho que, de fato, né, eu defendi em 2008, então já faz algum tempo, foi publicado depois como livro, e é o que sempre chama muita atenção, é o nome, né, que as pessoas às vezes têm até dificuldade de dizer o nome porque elas acham que tem algum erro, mas é isso mesmo, Viadagens Teológicas. Eu acho que a tese, para mim, é justamente o que, quando eu fui pensar, né, na organização do texto da tese, eu me dei conta que o que eu estava escrevendo e o que eu estava produzindo e o que eu estava propondo era justamente fruto da minha própria trajetória, né? No campo acadêmico, que é o que a gente conversou até agora mais aqui, que também está na introdução da tese, mas também a minha atuação na militância política, né, acompanhando e participando dos movimentos sociais ligados a questões de gênero e sexualidade, movimentos feministas, movimentos LGBT, também profundamente marcado pela experiência de igrejas e grupos cristãos LGBT, ou, né, o termo que mais conhece é igrejas inclusivas, né? Eu acho que na primeira década dos anos 2000, 2010 ali, eu acompanhei muito de perto, né, a experiência de vários grupos e várias igrejas
Inclusive, a gente teve uma iniciativa lá em São Leopoldo mesmo, nesse sentido. Então, acho que essas coisas, né, a participação no movimento social, a participação nesse movimento de igrejas e grupos cristãos LGBT, junto com, né, o estudo e a pesquisa, tanto na teologia quanto em outras áreas do conhecimento, foram constituindo, né, esse corpo de conhecimento que eu expresso na minha tese através da ideia das viadagens teológicas, e o subtítulo é Itinerários para uma Teologia Queer no Brasil, né? Justamente porque o termo viadagens, e aí na tese e no livro eu faço uma brincadeira com a palavra viados e viagem, né? Porque o dá está entre parênteses, justamente viadagem é uma das formas de você falar sobre o que significa o queer em inglês e em português, né? E trazer a discussão e a experiência daquilo que a gente chama de, né, pessoas queer ou pessoas fora do padrão heteronormativo, que inclui questões de sexo, gênero e sexualidade, para própria discussão e reflexão teológica. Então, o viadagens, ele tem esse termo, e utilizando ele como título, né, da tese e do livro, tem justamente essa perspectiva do campo queer, de ressignificar, né, termos, conceitos, mas perspectivas também que são usadas de maneira negativa, ressignificá-las e apresentá-las como uma outra proposta epistemológica para a produção do conhecimento em qualquer área, e na teologia ou na ciência da religião de modo específico. Bem, a gente vai poder continuar a falar mais sobre isso. Quero dizer para os nossos telespectadores que nós vamos sortear a coleção Teologia de Bolso da série Ensaios Teológicos Indecentes, da editora Censo. Se você quiser participar do sorteio, escreva um e-mail para a nossa equipe, religare@tvhorizonte.com.br. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.